Então a palavra hoje, o que eu quero que fique no coração de vocês, é entender que a sua vida dará um resultado espetacular. Qualquer obra na sua vida será de um resultado alucinado, se ele for, primeiro, algo que Deus assim também quer. Obedeça o que Ele quiser. Eu digo isso para vocês que a minha vida sempre foi uma obediência. Para mim decidir ficar em Belo Horizonte, foi 1 ano de oração. 1 ano que eu fazia jejum toda sexta-feira, 24 horas com pão e água, muitas vezes mais com água do que com pão, missa diária, um rosário diário. Eu falava: Senhor, não fala. E Ele falou na reunião, quando eu tinha que dizer, quando eu tinha que dar a decisão, Ele falou. Ele falou, travando meu coração, e eu olhando para aquele povo que me oferecia muito dinheiro, eu falava: não posso aceitar, não vou vir. Eles foram atrás do meu pai e falaram: sua filha não gosta de dinheiro. E eu falei com meu pai: o pai, quando eles falarem isso de novo com o senhor fala: não, é porque além de mim, ela tem outro pai, a quem ela deve obediência. E ele disse: não é para voltar, é para ficar em Belo Horizonte. Foi fácil? Eu digo para vocês que não foi. Diante de muito dinheiro que eu iria receber, a proposta era milionária, na minha cidade, eu fiz opção por nada, por Deus, né? Dinheiro, financeiramente, se fosse comparar, não era isso. Mas o Senhor mandou ficar. E mais vale, como diz Pedro, obedecer a Deus do que aos homens. E Deus nunca faltou. Quando eu comecei a atender, que eu fiquei no Baleia, né, eles me chamaram para ficar na residência, eu ganhava somente pelas consultas. E a consulta do SUS era R$ 2,04. Os auditores do SUS achavam que eu atendia demais, eu atendia mesmo, de verdade. Eu atendia, chegava mês a atender 800 meninos. Aquela pobreza lá, Taquaril, ali toda minha. Mas eles achavam que eu atendia demais, né? Então eles glosavam. E foi maravilhoso o que eles fizeram por mim, porque eles me ensinaram o que é misericórdia, o que é um Deus que não falha, um Deus que não abandona, um Deus que é providente, um Deus que é Pai. E eu vivia da misericórdia dEle, vivo da misericórdia dEle. Então, quando eu falo isso para vocês, eu falo com a autoridade que eu experimentei, né? Eu não podia ligar para casa para falar: eu preciso de dinheiro. Mas eu tinha um outro pai, onde eu ia no Santíssimo e falava com ele: a conta não vai fechar. E ele nunca faltou. Aliás, Deus na minha vida sempre transbordou. E Ele sempre me deu muito além do que eu podia imaginar. Esse ano, quando eu recebi uma homenagem no Senado Federal, e fui uma das 20 mulheres homenageadas no Brasil, quando eu entrei no Senado, eu chorei e falei com Jesus. Eu cheguei ao Senado Federal para receber um prêmio por sua causa. Foi exatamente porque eu falo do Senhor que eu vim ser homenageada, indicada pelo presidente do Senado para receber um prêmio. Então, quem abriu todas as portas foi a obediência de um dia eu ter dado um sim. Eu falar: se Ele mandou ficar, eu ficarei. Como? Meu pai falou: como você vai fazer? Falei: aquele que me mandou ficar não vai faltar. Então, nunca duvidem, porque Deus abre portas onde elas não existem. Quando Ele te leva a lugares que você jamais ousou chegar, é porque Ele é Deus. E se Ele queria que o meu nome dele chegasse até o Senado, que eu era representante, assim foi, porque Ele quem quis. Nunca podia imaginar, tanto que quando eles começaram a ligar, eu falei com o meu sobrinho: isso é mentira, isso é fake, isso é mentira, não acredito nisso não, que isso é mentira. Se não chegar um papel com o trem do Senado Federal aqui, eu vou falar: mentira, não acredito de jeito nenhum. Que homenagem, você está ficando doido? Claro que não, eu fiz o quê? Nada. Mas era por causa dele. É Ele. Então, a obediência, o escutar, mesmo que Deus demore, Ele vai falar de alguma forma. E vai fazer você entender. Por quê? Porque Ele te conhece. Então tem a forma como Ele vai falar com você. Ele não vai
uma alma aberta a Ele, Ele nunca vai deixar de usar. Porque Ele precisa de cada um de nós, no projeto da salvação, que a gente não consegue compreender, que é lindo demais e grande demais. A vida de cada um aqui é fundamental. E o que Ele precisa que você faça, ninguém irá te substituir. Ninguém. Então, quando Ele precisava de mim cuidando dos pobres, lá no Baleia, quantos anos, e quando eu achei que já estava muito pesado, nunca me esqueço, eu morava sozinha e eu ajoelhei para rezar o texto, que eu sempre rezei, e falei com Ele: Senhor Jesus, sempre fui muito prática, né? minhas rezas é muito resumida. Falei: Jesus, presta atenção, está difícil, meu amigo, está difícil, o senhor está vendo tudo? Está difícil, mas se for possível, só muda, desde que, eu ponho condição para Ele, desde que eu não saia do projeto do Pai na minha vida. Do Baleia para Santa Casa, né? Tudo igual? Né? Sai do entra no outro, né? E é assim, coloca o seu desejo, coloca a sua necessidade, mas coloca o seu amor, coloca a sua confiança e diga a Ele: eu confio que o Senhor me ama. Mesmo que eu seja tão miserável e possa te amar tão pouco, seja tão pouco grata às vezes por tanto que o Senhor faz.